Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar aí nossa aula. Hoje é dia 6 de agosto, Direito Penal 4. O tema de hoje, crimes contra a fé pública, né? Em continuação ao que a gente já estava tratando aí na aula anterior, quarta-feira. Eu disponibilizei para vocês 2 casos, né? Vocês conseguiram dar uma lida neles? Alguém se habilita aí para me contar o primeiro caso da cola eletrônica? Para mim, para os colegas, do que se trata? Eu posso ir, então, Então vamos lá, Chevá. se mais ninguém. Era uma pessoa que na época dos fatos era deputado estadual. Sim, É esse, não é? é esse mesmo. Isso. Cola. Porque ele estadual Isso. filho. Beleza. Aí ele tinha uma filha que estava na época de fazer o vestibular, e aí ele foi pego fazendo um pagamento que outras pessoas ajudassem ele no esquema. Ô, Chevá, Inclusive, tá duas cortando. pessoas Seu áudio está cortando um formadas. pouquinho. Deixa. Vamos lá, vai de novo. Ah, é? Eu não sei se é só para mim, às vezes o problema é meu. Agora tá mais. Eu não sei se é. Deixa eu fazer o seguinte: eu vou Agora sair rapidinho e agora tá entrar de novo. melhor. Não, agora tá melhor. Então ótimo. Isso. Vamos lá. Aí, só retomando, a filha desse deputado estadual estava na época de fazer vestibular, então, quando ela foi fazer a prova, ele contratou outras pessoas que eram especializadas em física, em química, para passarem as respostas para ela ao vivo por meio de um ponto eletrônico, para ela ir respondendo corretamente. E aí depois a Polícia Federal investigou isso e acabaram descobrindo desse esquema. Ótimo. Você sabe como é que a polícia descobriu isso? Não lembro. Acho que foi pelos gabaritos iguais, professor? Exatamente, os gabaritos iguais. Eles fizeram lá até uma. Isso foi um caso verídico, né? Fizeram lá probabilidades, né, cálculos, e falaram que, ó, para 4, acho que foram 4 ou 5 envolvidos, terem acertado todas as questões, né, acho que era mais de 100, sem nenhuma diferença. Isso aí é 1 em 1 trilhão, 1 bilhão, é impossível. Então, aí eles falaram, ó, vamos pegar então esses 4 ou 5 que tiveram o gabarito igual e vamos começar a investigar. Aí, investigando, chegou lá no deputado estadual. Olha assim como é que é interessante. Um deputado estadual, ele tem prerrogativa de foro, né? Foro privilegiado. Então, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do estado dele. Só que, como ele cometeu um crime que ofende um interesse de uma autarquia federal, né, que foi a Universidade Federal da Paraíba, essa competência passa para a Justiça Federal. Então, ele estava sendo julgado no Tribunal Regional Federal lá do Nordeste, da 5ª Região. Só que o que acontece aqui no Brasil, né, gente? Lá no Japão eu já vi, às vezes um político é flagrado em corrupção, ele suicida, em outros lugares ele renuncia. Aqui no Brasil, quando comete um crime, ele é reeleito. E aí ele foi reeleito para deputado federal, não é nem estadual, né? Aumentou o nível. E aí deputados federais e senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então esse processo foi lá para o Supremo Tribunal Federal para submeter a julgamento. E aí eu pergunto para vocês, houve a prática de algum crime? O que vocês acham? Isso está cheirando a coisa errada, né? A questão é se realmente chega a ofender aí algum bem jurídico, se é uma questão de direito penal. Deixa eu abrir aqui os slides para compartilhar com vocês. Diga. Eu acho que sim, professor. Tem algum crime em mente? Talvez o 311-A, fraudes em certames de interesse público.
Ótimo. Um dos incisos tem a ver com processo, né, para ensino superior, processo seletivo. Sim, perfeito. Aqui, e será que ele poderia ser enquadrado, então, nesse 311A? Na verdade, tem um impedimento legal, né? Precisaria, não sei, ter visto o caso, né, com detalhes para poder saber se encaixa ou não. Mas antes de falar se pode ou não enquadrar, lá no Supremo Tribunal Federal, eles estavam discutindo esses crimes. Aqui, ó, será que ele praticou um estelionato? Será que houve uma formação de quadrilha, né, uma associação criminosa? Eram várias pessoas que participaram desse esquema fraudulento. Houve falsificação no documento particular, né? Ou houve a falsificação no documento público? Ele omitiu, né, o 299, a falsidade ideológica? Sabe o que o Supremo respondeu para essas perguntas? Falou, ó, o estelionato precisa de uma vítima certa. Lá não tem uma vítima certa nessa conduta. Vocês concordam ou não? Eu discordo. O Supremo chegou e falou assim, aqui, ó, não tem uma pessoa que foi prejudicada em razão, que sofreu um prejuízo em razão dessa conduta. Aí falaram assim, não, mas espera aí, a Universidade Federal da Paraíba foi prejudicada. Falou, não, a princípio não, porque ela tinha uma vaga lá para alguém. Foi ocupada por essa pessoa, mas seria ocupada por outro. Ela não teve nenhum prejuízo financeiro, tal, estava lá disponível. E aí? Não pode dizer que o primeiro excedente das vagas ficou prejudicado? Não é um bom argumento chegar e falar assim, aqui, ó, e o primeiro excedente? Ele não sofreu um prejuízo? Aí que tipo de prejuízo? Ah, não, mas qual o prejuízo patrimonial que ele sofreu? Aí a gente pode até talvez falar, não, ele teve gastos com a inscrição lá e ele não conseguiu ser aprovado, ele teve gastos com estudo e tal, mas às vezes isso é até o investimento, né? Assim, o estudo que ele gastou estudando não perde. A questão, qual que é o prejuízo assim, financeiro que ele sofreu? Né? Então, também um crime contra a fé pública? Aí outra coisa, tem fraude nisso aí, né, pessoal? Todos concordam, né? Eu vou mostrar para vocês hoje como é que a fé pública, a falsificação de documentos, está muito relacionada ao estelionato, à fraude. Às vezes tem países, né? Isso aí eu vejo pela doutrina, eu não cheguei a consultar os códigos especificamente, que algumas condutas que aqui no Brasil é considerado estelionato, lá é falsificação de documento, e vice-versa. O que é falsificação de documento aqui, lá vai ser estelionato. Vejam vocês, por exemplo, você obter uma indenização securitária, né, mediante fraude. Você simula que houve um sinistro lá, tal, isso é estelionato, é crime no nosso Código Penal. Mas para você fazer isso, talvez você tenha que forjar lá documentos, falsificar provas. Isso não atentaria contra a fé pública? Né? Então, assim, eles são muito próximos. Mas aí o Supremo, nesse caso, aí falou, ó, estelionato, então, ele achou que não pode. Será que poderia ser... Ele falsificou a prova? Ele lançou lá, assim, coisas que não são verdadeiras? Até que não, né? Ele estava recebendo as informações pelo um ponto eletrônico, ele colocou as respostas na folha, mas, assim, não houve uma falsificação de um documento, né? Ele obteve de maneira ilícita as respostas, mas colocou aquilo que ele achava que deveria pôr. E aí chegou a associação criminosa, né? A quadrilha na época, falou, ó, tem que ser 3 ou mais pessoas para cometer crimes. Se isso aí que eles fizeram não é crime, também não tem quadrilha. No final das contas, sabe o que o Supremo fez? Falou, ó, essa conduta é atípica. E aí, provavelmente, o deputado vai ser reeleito, né, senador. Mas o que acontece? Em razão disso, e aí diversos tribunais começaram a seguir essa jurisprudência, pessoal, eu tenho assim, uma desconfiança assim, profunda de que muitos concursos públicos no Brasil foram fraudados, sabe? Esse tipo de artimanha assim, ó, de ponto eletrônico tal, e que não detectaram, ninguém apurou, ninguém descobriu, deve ter gente que entrou aí sem merecer, né? Mas, porque assim, foram inúmeros casos de cola eletrônica, então assim, não era uma coisa ocasional. Acho que para contornar essa situação, o que foi feito? O Congresso, em 2011, criou esse tipo penal. Aqui, ó, isso aqui, eu acho que é uma coisa assim, ó, o concurso público já é típico do Brasil, né? Nem todo país contrata por concurso.
Eu fico vendo em vários países, você quer ser servidor do judiciário, por exemplo, você faz uma entrevista, apresenta currículo, é como um emprego qualquer. Aqui não, nós temos o concurso público. E o curioso é que, assim, acho que nós somos talvez o único país do mundo que considera que tem um tipo penal específico, né, de fraude em concurso público. Aí a Chevá está perguntando, será que é por conta disso que hoje em dia o Enem tem detectores de metais? Ô, Chevá, com certeza. A questão é justamente essa, isso é burocracia. Para que você tem um detector de metal? Aí todo mundo vai demorar mais para entrar, vai ter que passar lá, se apitar tem que revistar, não sei o quê. Isso é o que eu falei da última aula, é burocracia. Vão surgindo as tentativas, né, de fraude, aí vai fechando as portas, e à medida que vai fechando as portas, é mais burocracia que se coloca pelo caminho. Vocês acham que esse tipo penal se aplica ao caso? O que vocês me dizem? Porque aqui está falando assim, ó, divulgação de conteúdo sigiloso. Houve divulgação do conteúdo sigiloso? Será que esse tipo penal é só para aqueles casos assim, ele faz parte da comissão organizadora do concurso, ele divulga o resultado de maneira ilícita? Ou não, engloba toda situação que envolva um concurso público? O que vocês sentem a respeito disso? Eu tendo a crer que é mais amplo. Porque assim, outro dia eu estava discutindo, o pessoal falou, não, isso aqui não houve divulgação de um conteúdo sigiloso. Na realidade é o seguinte, né? Talvez não tenha havido a divulgação das respostas oficiais que são sigilosas, né? A divulgação é posterior. Mas, assim, houve sim divulgação de conteúdo que é sigiloso. O que é conteúdo sigiloso num concurso, numa avaliação? É justamente a realização das provas com as respostas respectivas. A forma que obteve, se era oficial ou não, acho que pouco importa. Por que um concurso público tem tanta, né, um Enem tem tantas medidas de segurança? Você tem um prazo mínimo para permanecer na sala, você não pode, às vezes, vai no banheiro, tem que estar acompanhado, você não pode ficar com o celular, tem que estar desligado, você não pode ir, cheio de restrições. Para quê? Para tentar manter esse sigilo. Na verdade, pessoal, é o sigilo das comunicações, né? Um candidato não pode conversar com o outro. Não dá para ir no banheiro lá e pegar um papelzinho que foi posto para poder pegar as respostas e, né, que alguém deixou lá. Então, assim, isso é violar o conteúdo sigiloso. E aí criaram, então, esse tipo penal. Mas tem um detalhe, esse tipo penal não vai aplicar esse caso do deputado. Sabem por quê? E isso é uma coisa, pessoal, é uma coisa até básica, né? Acaba que, assim, a gente tem... Por isso que eu gosto de trazer casos, porque casos nos faz raciocinar, pensar, ver possibilidades. Às vezes a gente sabe conceitos muito bem, né? São muito bem assimilados, mas acaba que o conceito sem aplicação, ele é quase inútil. Então, por exemplo, nós temos aí o princípio da legalidade. Eu acho que todos vocês sabem o que é. O princípio da anterioridade, né, também é uma faceta desse princípio da legalidade. O que significa isso? Significa que ninguém pode ser processado por uma conduta que antes não era crime. E é justamente esse caso. Nesse caso, o deputado, né, o fato ocorreu em 2009. E aí esse crime ele foi criado em 2011, ou seja, em data posterior. O Supremo demorou para julgar o caso, ele julgou depois de 2011, já existia o crime. Mas, né, a gente tem que considerar a data em que o crime foi praticado. Então, assim, no fundo, esse deputado aí, ó, não teve nenhuma consequência, não teve nada. A única consequência foi a filha ter sido excluída, né, do certame para não poder entrar lá, se matricular na Universidade Federal da Paraíba. Mas ele mesmo só respondeu a um processo penal que terminou numa absolvição. Podemos avançar um pouquinho? Souberam desse caso? Sim, soubemos. Esse caso ficou famoso, assim, né? Era um servidor do INSS, ele era um técnico administrativo, ele ganhava um salário lá de R$6.000, ele fez o concurso para o INSS, ele acho que se pronunciou, não sei se também passou, colocou lente escura, ele tem olhos claros, e ele tirou essa foto, mandou para a comissão do concurso, pleiteando que fosse, né,
que participasse da concorrência pela reserva de vagas, né, para cotistas. E ele foi aprovado. Descobriram. Ele praticou algum crime? Pessoal, outro detalhe, né? O direito penal existe, mas também, tipo assim, ele não é a solução do mundo, né? Porque, assim, o que aconteceu? Ele foi mandado embora. Foi instaurado um processo administrativo, ele respondeu, ampla defesa, não sei o quê, concluíram lá que houve, né, que ele praticou fraude, e aí ele tornou sem efeito a nomeação que havia sido feita aí há um tempo atrás. Então, assim, ele sofreu uma consequência né, civil, administrativa. Mas e no âmbito penal? Será que ele praticou algum crime? Algum crime contra a fé pública? Será que poderia ser falsidade ideológica? Cheva, é isso que eu ia falar, né? Normalmente também, o candidato não é só mandar uma foto, né? Ele preenche uma declaração. E nessa declaração ele fala, eu me declaro, não sei o quê, papapá, papapá. Em que consiste o crime de falsidade ideológica? É aqui o artigo 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar. Não é esse caso, não houve omissão. Ou inserir nele, né, inserir uma declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar um direito, criar obrigação ou, aí é o caso, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, assim, ele foi investigado e indiciado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, porque ele inseriu uma declaração que era falsa, né, com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Uma vez que essa verdade foi alterada, permitiu-se a ele que ele tomasse posse no cargo, né? Às vezes, eu já vi isso aí em questão de concurso, né? Que é o seguinte, uma fulana de tal, ela tinha 50 e poucos anos de idade, mas por questão de vaidade, ela alterou a data de nascimento dela e colocou lá na certidão que tinha uma data menor, né? Conseguiu alterar, retificar a certidão, baixando a idade para 50 anos. Ela cometeu algum crime? O gabarito era o seguinte, não, a conduta é atípica. Por quê? Porque ela não omitiu sobre um fato juridicamente relevante. Alterar a data de nascimento por vaidade e tal não seria uma coisa relevante. Eu tenho minhas dúvidas, né? Só de você alterar um registro de nascimento, que é uma prova muito, né, séria, é formal, né, se prova por documento, eu já imagino que não seja tão simples. Fora as repercussões que isso aí pode ter, né? Talvez até repercussões, né, piores, prejudiciais, né? Ela vai se aposentar antes, né, mais tarde, né? Já que ela reduziu a idade dela. Então, assim, mas a gente poderia... ele envelheceu, ele aumentou a idade dele. Para quê? Para poder se aposentar. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Tem que alterar sobre um fato juridicamente relevante. Na realidade, eu nunca peguei um crime de falsidade ideológica que não envolvia um fato juridicamente relevante, né? Sempre tem alguma importância isso que se discute. Então, a solução que foi dada foi essa aí, de que ele teria praticado a falsidade ideológica. E esse outro aqui? Houve um concurso para sargento, né, do Exército. Aí o segundo colocado, no dia da prova física, ligou para o primeiro, muito espertinho, falou aqui, está cancelada a prova física, nós vamos remarcar para outro dia, você não precisa comparecer hoje, não. O primeiro colocado, ele se fez passar pela organização, né, do concurso. O primeiro colocado falou, ok, então não apareço. Não apareceu. O segundo colocado fez a prova, foi aprovado em primeiro lugar. Isso é crime? Houve falsificação de algum documento? Porque a gente tem que pensar nisso, né, pessoal? Esses crimes contra a fé pública que eu estou mencionando, aqui, falsificar documento público, falsificar documento particular, falsidade ideológica, são crimes que têm um documento. Tem um documento que foi alterado. Nesse caso aqui, não houve essa alteração do documento, mas houve a prática de algum outro crime? Isso aí tem que estar com o Código Penal na mão. Deem uma olhada no crime do artigo 307. O Leandro já falou aqui, o estelionato.
que o estelionato faz, né? O estelionato é você obter uma vantagem ilícita, né? Em prejuízo de outra pessoa, mediante fraude, engano. Então, assim, a princípio, talvez possa caracterizar o estelionato, o artigo 171. Vejam vocês o artigo 307, ele se encaixa? Parece que sim, professor. Foi, né, ele se atribuiu uma identidade diferente, né, para conseguir um benefício em prejuízo de outro. Então, assim, aí, em tese, isso aí é um crime contra a fé pública. Mas por isso que eu falo, gente, é muito próximo, né? A gente fica na dúvida, qual que é o melhor enquadramento? É crime contra o patrimônio, crime contra a fé pública, é estelionato, é falsa identidade? O que a gente tem que fazer? Por isso que eu falo, um bom intérprete é aquele cara que tem umas ideias, né, que consegue fazer um juízo de ajuste típico muito bom, né? O que o 307 determina, né? Vai ser esse crime quem se atribui ou atribui... Ele se atribuiu, né, falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Pronto. Pode ser também atribuir a falsa identidade para obter vantagem para causar dano a outra pessoa. Mas um detalhe, esse crime é um crime tipicamente subsidiário. Se o fato não constitui o elemento de crime mais grave, prevê lá na pena. Então, assim, quando a falsa identidade se esgota nela mesmo, aí sim caracteriza o 307. Se essa falsa identidade gerou repercussões, pode caracterizar alguma conduta mais grave. Veja até que a pena, né? A pena é de 3 meses a 1 ano. O estelionato é a pena de 1 a 5 anos. Então, a gente tem que ver isso, ó, gerou consequências, né? Ou foi uma conduta que pode se enquadrar em algo mais grave. Na realidade, para mim, assim, a falsa identidade é aquele típico crime, assim, ó, uma pessoa foi presa, aí ela pega a identidade do irmão e se identifica, não, eu sou fulano. Ela se atribuiu a identidade alheia, vai dar prejuízo para o irmão, né? Vai causar dano para ele e vai obter uma vantagem, né? Ele, no fundo, se ele estiver respondendo ao processo em liberdade e depois foi expedido um mandado de prisão para cumprir, vai cumprir contra o irmão dele e não contra ele. Então, assim, isso pode ser uma falsa identidade, né? Agora, se atribuindo-se uma falsa identidade, ele consegue obter uma vantagem econômica, ele consegue obter uma vantagem ilícita, tal, a gente já caminha para o estelionato, né? E é curioso que o Superior Tribunal de Justiça, durante muito tempo, falou que o réu tinha o direito de se declarar identidade alheia. Ele falou, não, isso aí é exercício do direito à autodefesa. Então, assim, o réu era preso em flagrante, ele se declarava como uma terceira pessoa, depois se descobria isso, queriam processá-lo por falsa identidade, o STJ falava, não, ele exerceu o legítimo direito de defesa. Concordam? Ampla defesa? Talvez, mas desde que ele não traga prejuízo para outra, né, professor? Eu acho assim, a defesa não é um direito também irrestrito, né? Então, assim, se é uma defesa que se ajusta a um tipo penal, será que pode? Igual, por exemplo, não, eu vou subornar essa testemunha, porque aí ela me favorece. Estou exercendo meu direito de defesa. Mas peraí, mas isso aí é falso testemunho, isso aí vai ser corrupção, né, alguma coisa, tráfico de influência, alguma coisa nesse sentido. Aí eu vou matar o juiz, vou ameaçar o juiz, porque aí se eu ameaçar, ele vai ficar com medo de me condenar, isso é exercício de direito de defesa. Então, assim, eu estou exagerando, né, nos exemplos, mas eu acho assim, o Código Penal pode ser um bom limite para o direito de defesa. Se uma conduta que se pratica, você vai se enquadrar no Código Penal, está errado. Não dá para se admitir com tanta extensão. E foi isso que o Supremo falou. O Supremo falou, não, STJ, você está errado. Nada disso não. Então, hoje, a jurisprudência dominante é alguém se atribuiu falsa identidade, se fez passar por terceiro, né, quando foi preso em flagrante, ele vai responder pelo crime. O pessoal, e a gente às vezes não pensa nas consequências, né? O juiz ele não olha para todos os lados. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre erro judiciário aqui em Minas Gerais. Então, nós pegamos aí mais de 4.000 revisões criminais para tentar identificar os erros. Sabe quais são os erros mais comuns que a gente tem encontrado? Assim, não são tantos erros, mas assim, dos que se encontram.
os mais comuns é isso, falsa identidade. Ou o réu, ele fala que é o irmão, vários irmãos já foram presos em razão disso, ou ele fala que é uma terceira pessoa, entendeu? Então, imagine as consequências de uma conduta dessa. Aí falar que isso aí é um exercício do direito de defesa, eu acho assim, é totalmente descabido. Né? E hoje a jurisprudência entende disso. Nesse caso específico, né, o Leandro tinha falado do estelionato, e foi isso mesmo, viu, Leandro? Esse caso foi julgado lá pelo Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar chegou e falou assim, ó, isso aqui é um crime militar, né? Foi praticado lá contra as Forças Armadas e tudo. E o agente, né, esse segundo colocado, ele foi denunciado por estelionato. Só que aí, na condenação final, o ministro lá falou, não, na verdade é uma tentativa de estelionato. Por que é a tentativa? Porque o primeiro colocado ele não ficou calado, não. Depois que ele soube que perdeu o concurso, ele falou, peraí, mas o pessoal da organização me ligou. Aí ele foi lá na organização, contou a história, tudo. Ah, você desconfia de alguém e tal? Tudo. Ele falou, Aí ele lembrou que durante as provas, o segundo colocado pediu o celular dele emprestado. Ah, deixa eu fazer uma ligação aqui. Provavelmente foi lá naquele momento que ele pegou o número de telefone. E aí telefonou posteriormente. E aí ele falou isso, tal, o segundo colocado confessou, mas aí o concurso foi suspenso. E aí o ministro falou, na verdade, então foi uma tentativa de estelionato. Esse segundo colocado não conseguiu obter a vantagem ilícita. E aí a pena foi pena de 1 ano, que ele vai cumprir aí, né, pena restritiva de direitos. Tá bom? Vamos avançar mais um pouco, que agora que nós estamos entrando na questão da falsidade documental. Diga. Desculpa interromper, professor. Não, Eu queria fazer uma pergunta sobre um comentário que o senhor fez sobre uma questão de concurso da mulher que alterou a idade, que eles consideraram como atípica porque, né, naquele caso, a idade não era relevante. Mas é preciso que a pessoa utilize essa informação para ser relevante? Porque o senhor mesmo disse que a questão da idade é relevante para a aposentadoria e, por exemplo, seria relevante para um concurso público em que há determinados limites de idade. Então, se ela não utilizasse esse documento alterado, ela não incorreria em nenhum crime, é isso? Seria basicamente isso. Ó. Ela falsificou a identidade, ficou lá registrado no cartório. Se alguém perguntasse para ela, quantos anos você tem? Aí ela mostrava, toda vaidosa, olha como é que eu sou novinha. Né? Eu estou mais nova do que o normal. Mas, assim, então, por isso que seria atípica. Ela não fez um uso específico daquela falsificação. Mas houve a falsificação, entendeu? Nós vamos ver daqui a pouco que, na verdade, nós temos 2 tipos de conduta. Você pode falsificar um documento e você pode usar o documento falso. Ela realmente não fez uso do documento falso, mas ela falsificou esse documento. Então, assim, aí você pergunta, mas por que você falsificou? Ah, não, para ocultar a minha idade, eu queria passar por uma pessoa mais nova. Ah, não, isso não é um fato juridicamente relevante, mas assim, né, a gente pode até, talvez sim, né, porque ela não... para aquela situação específica de detectar a falsidade, você pode falar, não, isso aqui não teve nenhum dano, nem nada. Mas assim, é muito ruim que a pessoa fique, né, com a idade alterada no registro civil. Né? Tem várias implicações. Mas eu falo o seguinte, são teses, né, pessoal, que a gente pode ser uma tese de concurso, não sei se aconteceu no caso, né, na vida real. Então, assim, eu provavelmente, o que vai acontecer? Se descobre que ela falsificou, né, o Leandro está falando que é provável que se não afetar ninguém, não tenha nenhuma denúncia. Sim, pode acontecer, pode nem se descobrir, né? Se não está afetando ninguém, ela não está fazendo uso disso. Mas eu penso o seguinte, chegou isso ao conhecimento do Ministério Público. Ele vai e apura que realmente ela foi lá no registro civil e falsificou a idade. A princípio é uma falsidade ideológica. Eu acho que, assim, isso é um dado, é uma informação relevante, entendeu? Aí falar assim que a motivação que pode não ter sido muito substancial, não, é por uma questão de vaidade, mas que ela alterou um fato juridicamente relevante, eu acho que alterou. Eu não concordo muito com esse tipo, com a resposta, o gabarito do concurso, entendeu? Mas vamos ver, talvez mais para frente, aí, quando a gente começar a diferenciar o uso e a falsificação, isso aí pode ficar um pouco mais claro. Teve um segundo caso, pessoal, que alguém leu que não seja Chevar?
O Felipe tinha levantado a mão, diga, Felipe. Professor, Oi. no caso aí do concurso militar para sargento do Exército, Sim. caso o concurso não tivesse sido cancelado, suspenso, né? Assim, qual que teria sido a vantagem obtida pelo segundo lugar no concurso? Porque, assim, qual diferença ia fazer ele passar em primeiro ou passar em segundo, sabe? Tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu falo, as coisas são essenciais. Eu omiti uma informação essencial. Só tinha uma vaga. Entendeu? Ah, tá. Não, aí sim. Tá vendo? Então, tá vendo? Por isso eu falo, tudo muda, pessoal. Dependendo do detalhe que se coloca ou que se tira, tudo muda. Então, era um concurso que só tinha uma vaga. Então, por isso que... E outra coisa, a gente também pode pensar em outros aspectos, né? Eu, por exemplo, quando eu passei para juiz federal, eu tinha passado lá, me deram eu estava em que lugar? Eu estava em segundo lugar, acho que aqui em Minas, acho que era oitavo na primeira região, que tem uns 14 estados. Aí eles me deram uma nota lá nos meus títulos, que eu falei, pô, mas que nota baixa que é isso? Aí eu fiz um recurso e foi provido. É uma coisa até rara de acontecer, mas eles proveram o meu recurso. Eles tinham me dado 0,1, depois me deram o 1 inteiro, né? Ou seja, eu ganhei 0,9. Aí eu pulei 2 vagas. Aí eu passei em primeiro aqui em Minas e sexto no coisa. Mas o que acontece? Qual que é a relevância disso? Depende para onde você vai, entendeu? Aqui em Minas tinha 3 vagas. Eu até se eu tivesse em segundo não alteraria nada, mas teve colegas meus que eram mineiros, tiveram que ir lá para Bahia, para Amazonas, para outros locais, porque a classificação não foi tão boa. Então, assim, talvez isso possa ser um prejuízo, não? Eu tinha a intenção de ficar aqui em Belo Horizonte, onde eu já tenho residência, não tenho que gastar mais nada, tenho um caso próprio. Não, agora eu vou ter que ir lá para trás, para o Amazonas, alugar casa, tudo, começar uma nova vida lá, porque alguém passou na minha frente. Será que talvez isso aí não pudesse ser considerado um prejuízo? Né? Não, nesse caso sim, né? Mas nesse caso específico do militar foi a questão de uma vaga apenas. Aí realmente muda toda a figura, né? Mas vamos lá. Pessoal, nesse segundo caso, alguém além da Chevá se habilita aí para contar o que aconteceu? Foi um rapaz que tentou tirar um passaporte, não foi isso? Eu posso, professor. Então vamos lá. Na verdade, o segundo caso ele é uma apelação, né, do Ministério Público, porque o réu foi condenado no 297, se não me engano, falsidade ideológica, e por ele ter furtado documentos de um amigo próximo, e com esses documentos ele falsificou um passaporte no intuito de pedir um visto na Embaixada Americana em São Paulo e ir para os Estados Unidos. E, como eu disse, ele foi condenado por falsidade ideológica e essa apelação do Ministério Público pede que ele seja também condenado por falsificação de documento público, 297, se eu não me engano. E o réu, ele pede a absolvição, se eu não me engano, por inexigibilidade, conduta diversa, pela situação difícil que ele estava, que ele já tentou tirar o passaporte em outras situações e não conseguiu, e estava desempregado, buscando uma vida melhor, indo para os Estados Unidos. Isso, Frederico, perfeito. Então aqui, ó, o que aconteceu? Ele foi condenado pelo artigo 299. O que é o 299? Falsidade ideológica. Foi aquilo que aquele servidor do INSS fez. Ele, né, inseriu uma declaração falsa, omitiu uma declaração falsa num documento, e esse documento era público, era um passaporte. A pena é de 1 a 5 anos. Foi aplicada uma pena de 1 ano e 8 meses. O que o Ministério Público quer? Né? Ele recorreu. Ele fala, não, ele tem que ser condenado também pelo 297, que é falsificação de documento público. E, além disso, a pena tem que ser aumentada. Ele tem maus antecedentes, né? Ele tem inquéritos em andamento, e foi reduzida a pena porque ele confessou a prática do crime, mas o Ministério Público chegou e falou assim, aqui, mas, tá cheio de prova do crime. Tem um documento com foto dele, ele foi depois preso em flagrante, não sei o quê, não precisa de confissão. A confissão foi irrelevante. Não deve ser reduzida a pena por causa disso. O acusado, por sua vez, ele pediu, né? Falou, eu estava passando muita necessidade, como o Frederico mencionou, então eu não tinha outro caminho a não ser cometer esse crime. Eu queria ir para os Estados Unidos ter uma vida melhor lá para minha família. Pediu também para que a pena fosse reduzida e que fosse aplicada a justiça gratuita. Pessoal, contando em mais detalhes, o que ele fez foi uma sequência de infrações. Olha a situação.
ele foi e furtou, né? Ele subtraiu um documento de um amigo, foi o que ele alegou, subtraiu um documento do amigo, a carteira de identidade. De posse da carteira de identidade, então assim, um crime já cometido, né? Um furto. De posse da carteira de identidade, o que ele fez? Ele tirou a foto do amigo e colocou a foto dele. Uma falsificação. Com a carteira de identidade agora falsificada, ele compareceu ao cartório de registro civil, pediu uma segunda via da certidão de casamento do amigo. Ou seja, ele usou um documento falso para obter a certidão. Aí ele foi no cartório eleitoral, fez o mesmo expediente. Foi lá, pediu a certidão eleitoral, de quitação, tudo em nome do amigo, né? Lá não tem foto, não tem nada, com o uso do documento falso, mostrando a identidade. De posse da certidão eleitoral, de casamento e do documento falso, foi lá na Polícia Federal e pediu para fazer um passaporte. Aí foi feito esse passaporte. O passaporte é perfeito, viu, pessoal? Não tem rasura, não tem nada, é o documento oficial da Polícia Federal. A Polícia Federal foi enganada. Então, assim, a ideia no passaporte é que é falsa. O documento em si, sabe, não é papel falso nem nada. É verdadeiro. Mas a ideia que tem no documento é falsa. E aí ele conseguiu o passaporte. Foi lá na embaixada americana, usou a carteira de identidade falsa, usou o passaporte falso para poder tentar tirar o visto. E aí os americanos identificaram que tinha alguma coisa errada. E aí, então, ele foi preso. Então, assim, ele cometeu uma batela, né, uma batelada de crimes, um atrás do outro. Mas por que se aplica só o 299? Olha, ou por que se aplicou apenas o 299? Como é que chama essa tese de que somente o último a infração que vai ser punida? Consunção. É o princípio da consunção. Houve uma progressão delitiva. Ele foi cometendo vários crimes no meio do caminho, mas visando a um crime final, que era esse, obter o passaporte. Na verdade, ele queria obter o visto, né? Mas obteve o passaporte falso. Foi isso que reconheceu. Né? E aí o Ministério Público, acho que diante desse caso, falou, não, pô, ele fez tanta falsidade aí que ele tem que ser condenado também por ter falsificado o documento público. E aí vamos avançar um pouquinho mais antes. O que é documento, né? Antes de mais nada. Pessoal, documento é aquilo que é corporificado, né? É algo escrito. Às vezes a gente presta uma declaração. Aquela declaração foi prestada oralmente, perfeito. Mas no momento que ela foi reduzida a termo, né, que ela foi subscrita, ou mesmo gravada, aquilo se tornou um documento. E esse documento, em regra, vai retratar, né, um ato juridicamente relevante, né, capaz de gerar direitos, criar obrigações, etc. Nós precisamos distinguir o que é documento público e o que é documento particular. Por qual razão? Porque o Código Penal tem dois tipos, né? Nós temos o artigo 297, que é falsificação de documento público, a pena é mais grave, 2 a 6 anos. E nós temos a falsificação de documento particular, a pena é mais branda, né? De 1 a 5 anos. Cartão de crédito, ele é documento? Essa de crédito, a pergunta eu sei que está difícil. Cartão de débito é documento? Mudou nada, né? Eu acho que para motivos de não pode falsificar, deve ser, né? Alice, acaba que, tipo assim, tinha uma discussão muito grande sobre isso, entendeu? A jurisprudência fala, falsificou o cartão, não sei o quê, mas isso não é documento, isso não sei o quê, vai ser estelionato e tal. Aí chegaram assim, vamos botar uma pá de cal nisso aqui. Aí apareceu lá um parágrafo único no artigo 298, falou assim, para fins desse crime, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou de débito. Pronto. A lei, pessoal, às vezes ela estabelece isso, entendeu? Ela fala o que é crime, o que não é, o que é documento, o que não é, depende. Igual, por exemplo, um testamento particular. O que é o testamento particular? A pessoa na casa dela, né? Vocês não acham que não tiveram ainda sucessões, né? A pessoa na casa dela, ela faz o escrito final, falou, eu vou deixar meus bens para fulano, papapá, quando eu morrer eu quero que seja aberto aí esse testamento. Ela faz sem assistência de advogado, faz sozinha na casa dela. Não tem nenhum registro público. Mas, assim, ele é tão importante, esse documento, que o Código Penal fala assim, para fins, para efeitos penais,
Falsificar um testamento particular é falsificar um documento público. O testamento particular, ele altera a regra de sucessões, ele pode revogar um testamento público feito anteriormente, vai sempre prevalecer o último testamento válido. Então, assim, então ele é muito importante. Então, chegou, ó, isso aqui tem tanta relevância que nós vamos equipará-lo a um documento público. Aí a pena, caso falsifique, vai ser um pouquinho maior. Aí tem aqui, então, para efeitos penais, títulos ao portador, ações de sociedade comercial, livros mercantis, testamento particular, eles são documentos particulares, pessoal, não há dúvida. Porém, a lei considera documento público para fins penais, porque para tornar mais reprovável a conduta de quem falsifica esses documentos. Qual que é a diferença básica, então, do documento público e particular? Tem ou não tem o toque, o dedo de um funcionário público. Se por acaso esse documento teve a elaboração de um funcionário público, ele vai ser um documento público. Se não teve, é um documento particular. Então, assim, eu pedi uma declaração no colegiado aí da UFMG sobre minhas médias e tal. Quem emite lá é um servidor público. Ele está emitindo um documento público. Duas partes fizeram um contrato de locação, um ajuste entre eles, assinaram o contrato. Teve a intervenção do funcionário público? Não teve. Então, é um documento particular. Então, assim, a importância de saber o que é público e particular é para efeitos de pena, né? A pena de falsificar o documento público é mais grave do que falsificar o documento particular. E aí, nessa seara aí, nós temos 4 crimes que merecem atenção. Então, aqui, ó, falsificar um documento público é o 297, a pena mais grave, 2 a 6. Falsificar o documento particular é o 298, logo em seguida, pena menor um pouquinho, 1 a 5. Falsidade ideológica é o quê? Você alterar a ideia do documento. Se for um documento público, a pena é mais grave, 1 a 5. Se for um documento particular, é mais branda, 1 a 3. E nós temos esse aqui, ó, que é o campeão, uso de documento falso. Eu coloquei que as penas são as mesmas do que? Ele usou um documento público falso, 2 a 6 anos. Ele usou um documento particular falso, 1 a 5 anos. Ele usou um documento ideologicamente falso público, 1 a 5 anos. Ele usou um documento ideologicamente falso particular, 1 a 3 anos. O uso de documento falso, pessoal, é do preguiçoso. Do preguiçoso é o seguinte, para quem não quer investigar. Nesses outros crimes, nós temos que descobrir quem foi o autor da falsificação. Mas, às vezes, é difícil descobrir o autor. Então, a gente chega e fala assim, ó, na verdade, quer saber de uma coisa? Só de você estar fazendo o uso, é a mesma pena de quem falsifica. Então, você vai ser punido e preso pelo uso. Pronto, e acabou. Não vou investigar de onde vem esse documento. O que importa é que você está fazendo o uso dele. Coisa muito comum que acontece, pessoal, falsificação de carteira nacional de habilitação. Então, assim, tem gente que você vai no mercado, aí você compra carteira falsa. E aí está lá dirigindo o carro, está uma blitz, né, para o cara, pede a documentação, ele apresenta a carteira falsa. Eles não vão investigar de onde proveio essa carteira, quem que falsificou e tal, mas aqui ele estava usando um documento falso, pronto, ele já incorreu no crime. E um detalhe, a princípio, né, se ele falsifica e também usa o documento, é um crime só, é a progressão delitiva. Eu acho que a pena deveria até ser mais grave um pouco, né, porque, tipo assim, ele fez 2 condutas, ele falsificou e usou. Mas, de qualquer maneira, né, só vai ser punido por um único crime. Isso aqui é importante, pessoal. Às vezes faz um pouco confusão, eu não quero que vocês saiam confusos daqui. Eu estou colocando aqui material e ideal, o que eu quero dizer com isso? Pessoal, falsificação de documento público e particular envolve você alterar o documento. Você corta o documento, cola alguma coisa, rasura, arranca a fotografia, cola outra. Isso é falsidade material, você alterou o documento. Aí eu pergunto, quando eu faço isso, eu altero a ideia do documento? Sim. Quando eu altero materialmente, eu também estou alterando a ideia dele. Então, assim, a foto era do meu amigo, eu furtei o RG dele, eu tirei a foto e coloquei a minha, eu fiz uma falsidade material, eu alterei o documento. Mas também eu alterei a ideia dele. Então, a alteração material automaticamente gera uma alteração da ideia que o documento contém. Agora, a falsidade ideológica, não.
a falsidade ideológica só muda a ideia, ou seja, o documento continua perfeito. E é o exemplo do caso, desse segundo caso. Ele foi lá na Polícia Federal, conseguiu enganar a Polícia Federal, recebeu um passaporte legítimo, perfeito, não tem nenhuma rasura, não é um documento falso, nada disso, mas a ideia que havia nele era falsa. Então, só haverá falsidade ideológica, pessoal, quando o documento é materialmente perfeito, mas a ideia que ele tem é falsa. Agora, não, mas ele pegou, na verdade, foi um passaporte alheio e trocou todas as informações. Não, então, peraí, então não é falsidade ideológica, é falsidade do documento público, que, em consequência, muda a ideia dele. Deu para compreender? Então, assim, a falsidade material, ela vai implicar a mudança da ideia. Mas, para caracterizar a falsidade ideológica, nunca pode alterar o documento materialmente, né? É só a ideia que nele, que ele carrega que tem que ser falsa. Igual, por exemplo, o rapaz do INSS, que ele fez uma declaração falando que ele era, que era negro. O documento é perfeito. Ele imprimiu aquilo, a assinatura é dele, está tudo perfeito, mas a ideia do documento que é falsa. Agora, seria diferente se ele dá uma declaração daquela, falando assim, não, eu sou branco. E aí alguém vai lá, rasura e escreve negro. Não, peraí, aí você alterou a materialidade do próprio documento. Você mudou a ideia, obviamente, mas aí já é a falsificação do documento particular. Deu para distinguir bem? Dúvidas? Vou entender que quem cala consente. Então, tá clara assim a situação, né? Então tá. Então vamos então analisar esse caso aí especificamente. O Ministério Público quer que ele seja condenado pela falsificação de documento público também. E tá certo, né, pessoal? Ele falsificou um documento público, ele alterou o RG, né? Na verdade, ele falsificou o documento público, usou o documento público várias vezes, né? E depois, no final, conseguiu o documento ideologicamente falso. Seria o caso? Ou está certa essa tese aí de progressão delitiva? Sabe o que a jurisprudência fala? Só para orientar aí o pensamento de vocês. Ela fala o seguinte, se a falsidade, né, do documento esgota a potencialidade lesiva dela naquela conduta, só responde pelo crime final. Deu para entender ou só complicou mais? É que o Ministério Público chegou e falou assim, olha aqui, ele falsificou o RG, não falsificou? Ele poderia ter utilizado esse RG em outras situações, então ele tem que responder pelo documento público falso. Ou seja, a potencialidade lesiva dele não se esgotou nesse crime de obter o passaporte. Ele tinha um documento em mãos que ele podia utilizar para qualquer outra finalidade. Por isso que ele tem que ser condenado pelo 297. Concordam? Aí vai ser um concurso material de infrações. Está muito complicada a pergunta? A jurisprudência diz que se esgotar a conduta, o dano esgotar nela mesmo, não é para ser concurso material. Não é para ser concurso material. Então, nesse caso, não vai ser, pelo jeito. E na verdade, Leandro, não deve ser, e a gente tem que pensar, gente, sempre o seguinte, quais foram as condutas praticadas, né? Você pode até supor, trabalhar com hipótese, foi o que o Ministério Público fez aqui, ó, ele tem esse RG na mão falso, ele pode cometer muitas outras ilegalidades, ok, pode mesmo, mas ele cometeu? No caso concreto, assim, ele usou o RG só para outra finalidade, que não foi obter a falsidade ideológica? Não. Ele utilizou o RG várias vezes falso para, no final, obter o documento ideologicamente falso. Então, assim, nesse caso, foi o meio necessário para o 299. Então, eu acho que foi certo o tribunal ao falar que essa conduta absolveu a outra. Eu só não concordei, sabe com o quê, pessoal? A pena que foi imposta. Vejam vocês que incongruência. Eu tenho 16 anos, quero entrar numa boate só para adultos. Eu vou, falsifico uma carteira de identidade, apresento lá,
descobrem a falsidade e sou preso em flagrante delito. Eu vou praticar o crime de falsificação de documento público. Pena de 2 a 6 anos. Agora, veja esse caso aí. Ele falsificou a identidade, usou a identidade para obter uma certidão de casamento, usou a identidade falsa para obter certidão eleitoral, usou a identidade falsa para obter um passaporte, usou a identidade falsa e o passaporte para obter um visto, e ele vai pegar 1 ano e 8 meses? Menos do que esse rapaz que pegou 2 anos de pena mínima? Não tem sentido. Então, assim, eu costumo estabelecer como piso das minhas penas a do documento público. Eu falo, ó, só de você ter falsificado um documento público para cometer um crime posterior, ainda que tenha uma pena mais branda, você já cometeu o desvalor da sua conduta já é mais grave do que o normal. Né? Eu fico vendo o estelionato. O estelionato tem essa contradição. Eu falsifico uma carteira de identidade, 2 a 6 anos, abro uma conta no banco e começo a emitir cheque sem fundo, estelionato. Pena 1 a 5 anos. Então, assim, aqui no Brasil se admite que na progressão delitiva, o pequenininho absorva o maior. É uma coisa bem incongruente, né? Absorção é tipo assim, é o grandão que come o menorzinho. Mas isso aí é um critério que eles não é indiferente. Se é maior, se é menor o último crime, mas gera umas situações meio teratológicas, meio estranhas. Né? Você comete uma conduta mais grave para praticar um crime mais brando e só recebe a pena do mais brando e a conduta mais grave. Então, eu costumo tentar dosar esses desvalores aí no momento de fixar a pena base. Eu acho que é a alternativa que eu tenho. Realmente, eu não acho que exista um concurso material de crimes, né? Pela nossa jurisprudência, houve realmente a consunção, a progressão delitiva, mas a gravidade das condutas tem que refletir na pena. Voltando aqui, ele tem inquéritos policiais em andamento. Isso são maus antecedentes? Vocês sabem como é que a jurisprudência tem reconhecido isso ultimamente? Maus antecedentes podem ser? Isso, o Bruno está falando que não. O Supremo, pessoal, há muitos anos, ele estava discutindo justamente isso. O réu tinha 42 procedimentos em tramitação. Uns 20 inquéritos, 12 ações penais, 4 condenações em primeira instância, não sei quantas condenações em segunda instância, tal, mas nenhuma transitada em julgado. Ele estava falando, isso é maus antecedentes? Esse cara devia ser uma péssima bisca, né? Não era boa bisca. Mas, tecnicamente falando, o Supremo chegou e disse assim, maus antecedentes tem que ser uma condenação definitiva que não caracteriza reincidência. Ou seja, né, a reincidência depois da condenação definitiva, passados 5 anos, não vai caracterizar mais a reincidência. Mas pode caracterizar maus antecedentes. Né? Mas o que acontece? Posteriormente, o Supremo, examinando essa mesma questão, chegou para assim, não. Essa condenação posterior a 5 anos, né? Se ela não caracteriza a reincidência, com maior razão não vai caracterizar maus antecedentes, que é uma coisa mais branda. Eu falei, gente, então acabou maus antecedentes no Brasil. Aí, recentemente, o Supremo voltou atrás, falou, não, aquela condenação que não caracteriza a reincidência, ela pode ser maus antecedentes. Então, hoje tem que ser assim. E talvez seja a melhor solução mesmo, pessoal. O problema não é nem essa análise, o problema é a morosidade no nosso sistema de justiça. A gente vê lá Renan Calheiros, 10, 12, 15 processos contra ele em tramitação, nenhuma condenação. Pode isso? Isso é um absurdo. Um cara com 40 procedimentos contra ele, nenhuma condenação transitada em julgado. O sistema não funciona. Não é interpretando os maus antecedentes de uma maneira mais rigorosa que a gente vai resolver isso. Tem que melhorar o sistema de justiça. Né? Os processos têm que ser mais rápidos, os julgamentos mais rápidos, né? Talvez julgamento de recursos mais rápidos, menos possibilidades de recurso, né? Para poder, talvez, atacar o problema de frente. Mas, então, né, eu me lembro há muitos anos, um julgamento no Tribunal de Justiça, quando eu era assessor, por um engano, foi considerado lá na sentença, no acórdão, que o inquérito em curso, um processo penal em andamento era maus antecedentes, e a pena foi aumentada. Aí passou um tempo, o advogado apresentou embargos de declaração, chegou aqui, não,
ele foi absolvido. Aí ele trouxe cópia da sentença. A sentença foi prolatada posteriormente aqui, ó. Ele foi absolvido. Como é que você fala que é maus antecedentes e o resultado final é uma absolvição? E realmente, né, a gente não pode, acho que, fazer isso. Outra questão. Ele confessou a prática do crime. Nós temos atenuante da confissão espontânea. Mas se essa confissão foi irrelevante, está cheio de testemunha, está cheio de gente, cheio de prova, cheio de perícia, comprovando que ele praticou o crime. Mesmo assim, ele tem direito à redução da pena? O que vocês me dizem? O Frederico está falando que acha que não. Se não foi, é só uma confissão talvez relevante. Ou qualquer tipo de confissão. Ah, não, ele demonstrou pureza, confessou a prática do crime, merece uma minoração. Ele fez um ato de humildade. Não podemos pensar por aí? Só achismo mesmo. Eu acredito que sim. Acho que deve considerar a confissão. Eu confesso que o negócio não é tão claro assim, viu, pessoal? Assim, uma coisa é clara. O Supremo, a jurisprudência, diz o seguinte: se por acaso o juiz considera na sentença a confissão do réu, ele tem que aplicar atenuante. Isso é automático. Então, por exemplo, o juiz chega e fala assim, tem 20 testemunhas que viram ele matando a vítima. O homicídio foi gravado pelas câmeras aqui, conforme mostra o filme e tal. A perícia mostra que foi ele que matou, tá cheio de prova. E ele, no final, confessou a prática do crime. Se o juiz falou isso, ele vai ter que reduzir a pena. Então, assim, se o juiz não quiser, talvez, né, em raciocínio oposto, então, se ele não quiser que reduza a pena, ele não pode fazer referência à confissão. Talvez essa seja uma alternativa. Né? O que o Supremo concluiu foi, usou a confissão, reduz a pena. Mas o Supremo também não concluiu o contrário, não usou, não reduz. Isso aí está ainda meio em suspenso. Mas, a princípio, né, se a confissão não teve uma relevância na análise, na fundamentação da sentença, o raciocínio contrário talvez não deva pesar, né, na pena. A confissão, gente, ela tem um objetivo também, assim, de facilitar as coisas, né? O réu está colaborando com o sistema de justiça, né? Ele foi acusado de um crime, ele está assumindo que realmente praticou o crime, então, a princípio, já não se demandam tantas provas para comprovar o delito, embora o Código de Processo Penal fale que mesmo a confissão ela precisa ser corroborada por outras provas. Aqui no Brasil não se admite que alguém simplesmente confesse e seja condenado só pela confissão. É até meio estranho, né, não, pessoal? O que vocês acham? O cara chega e fala assim, eu matei fulano. Não, mas não tem mais nenhuma prova, só tem o corpo morto e, né, o corpo foi encontrado. E você falando, não, mas fui eu que matei mesmo. Não acredito, porque não tem nenhuma outra prova para corroborar a sua confissão. Não, mas eu juro por Deus que eu matei. Não vou te absolver. O diálogo poderia ser mais ou menos nesse sentido. Mas se autorizar esse tipo de condenação só pela confissão, talvez algumas pessoas assumam crimes para ter uma vantagem financeira ou para evitar uma coação, sei lá. Pode ter outras coisas envolvidas. Não, perfeitamente. E sabe, Frederico, sabe qual foi a questão que acho que levou o legislador a colocar isso no Código de Processo Penal? Tipo assim, a confissão precisa ser confirmada. Eu acho que foi até aquele caso dos irmãos Naves, que ocorreu antes do Código Penal ser editado. É um caso famoso, antigo, não sei se todos têm conhecimento, 2 irmãos foram acusados aqui em Minas Gerais de ter matado uma pessoa. Na verdade, essa pessoa ela desapareceu. Né? Ele tinha vendido um imóvel da família e o dinheiro sumiu. Aí falaram, alguém matou e pegou o dinheiro. Eles sofreram torturas de tudo quanto é tipo. Se eu não me engano, acho que até a mulher de um deles, não sei se foi estuprada na frente deles, foi uma coisa horrorosa. No final das contas, um morreu na prisão e o outro, depois de anos cumprindo pena, foi solto. Foi solto por quê? O falecido reapareceu na cidade. Ele tinha lá vendido um imóvel da família, pegou o dinheiro todo para ele e sumiu.
Aí o dinheiro acabou, ele voltou para a cidade anos depois. Então, tipo assim, o que tinha de prova lá era a confissão dos réus. Era a única coisa que tinha. E eles confessaram depois de apanhar igual não sei o quê. E mesmo em juízo, eu acho que eles confessaram. Tem um livro a respeito, eu não estou me lembrando exatamente da história. Assim, como eles ficaram presos o tempo todo, eles eram constantemente ameaçados. Falou, se você chegar lá perante o juiz e desmentir isso aqui, nós vamos matar sua mulher, nós vamos fazer tudo com você. E eles apanhando, sendo torturados o tempo todo, eles não tiveram coragem de desmentir. Então, assim, só a confissão hoje não basta. Mas é curioso também, a Alice está falando aqui, né? Eu acho que o motivo... eu também acho, Alice. Não é uma questão tipo assim, isso aí foi um ato de humildade, de reconhecimento do erro. Eu acho que a lei não está querendo esse processo de aperfeiçoamento moral do ser humano. Acho que não. Eu acho que o objetivo é justamente isso, né? Você está facilitando a prova de uma acusação que é fundada, que tem fundamento. E aí, nesse caso, os irmãos Nave, né, pessoal, foi essa questão da confissão. O que eu acho curioso é lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o plea bargaining, né, basta o réu chegar e falar assim, eu assumo a prática do crime. Não precisa de prova nenhuma. Eles homologam, fazem o acordo, né, para poder admitir isso. E aí, realmente, lá tem vários casos de injustiça. Eu não sei se aqui no Brasil tem menos também não, pessoal, né? Mas, assim, lá, às vezes, as acusações são muito pesadas, né? Então, é muito comum chegar e falar assim, aqui, você pode pegar tal pena, isso aqui é um tráfico de drogas, crime federal, você pega 30 anos, ou você pode falar, então, assumir que isso aqui é tal delito, era para uso, está falando, mas a droga nem era minha, não, mas estava lá perto de você. Se você assumir, você pega aí 5 anos. Aí falou, a gente ficar 30 anos, o resto da vida preso aos 5 anos, eu acho que eu vou ficar 5 anos, embora eu não tenha nada a ver com isso. Vai que eu não consiga, né, demonstrar que eu sou inocente. Então, assim, lá eles aceitam mais do que a confissão. Assim, não, independentemente de qualquer produção de prova, o réu, a primeira coisa que tem que fazer é, tipo assim, como é que você se declara, culpado ou inocente? Se ele falou que é culpado, pronto, acabou. Já não precisa provar mais nada. Aí agora é só estabelecer a pena que vai ser imposta. Então, realmente, tem os seus riscos mesmo. O acusado, pessoal, terminando aqui nossa aula, ele alegou inexigibilidade de conduta diversa. Isso cola? Ele falou que estava lá, né, passando por muita necessidade, a família precisando de dinheiro, que aí ele cometeu o crime para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos. Não se poderia exigir dele uma outra ação. Tá valendo? Bruno, eu também. Deixa eu falar, acho que quando o advogado está muito desesperado, ele alega isso mesmo, sabe? Não tem defesa nenhuma. Ele fala, não, aqui, inexigibilidade de conduta diversa. Eu confesso para vocês que um dos poucos casos em que eu me recordo que foi acatada essa inexigibilidade de conduta diversa foi o seguinte. Isso aí vai excluir a culpabilidade, né? Olha só, o rapaz foi preso, ele não era muito assim, não era um criminoso nato, não. Cometeu o crime, foi preso. Chegou lá na cadeia, era uma cadeia pública. Ele foi colocado numa cela, a cela cheia, tinha um fortão lá, começou a bater nele, não sei por qual razão, falou, vou te matar. Ele ficou apavorado, ficava lá assim, nem dormiu. Falou, gente, se eu dormir aqui, esse cara vai me estrangular, vai me matar, não sei o quê. E ficou com aquela coisa e tal. O que aconteceu? Ele esperou o grandão dormir. Quando o grandão dormiu, ele foi lá e matou o grandão. Aí tá, foi denunciado por homicídio qualificado, não sei o quê, né? Sem defesa, impossibilitou a defesa da vítima, estava dormindo. E aí chegou e falou assim, isso é uma conduta atípica? Não, atípica não é, ele matou alguém. Isso é uma conduta que foi excluída a ilicitude? Não. Aqui, ele agiu em legítima defesa? Assim, ele foi atacado antes. Mas aqui, a legítima defesa pressupõe que ele está sendo agredido atualmente ou que a agressão virá logo em seguida. A vítima estava dormindo, como é que vai ser? Então não tinha uma agressão atual. Não, é o estado de necessidade? Não, mas cadê o perigo atual ou iminente? Também não tem. A vítima estava dormindo. Ele exerceu, né, agiu com estrito cumprimento de dever legal? Não, nada a ver. É um exercício regular de direito? Não. Ninguém tem direito de matar, né? Tirando o James Bond, ninguém tem esse exercício regular do direito de matar, não existe.
Então, vamos lá para a culpabilidade. Ele era inimputável? Não, não era. Ele agiu sob coação moral irresistível? Não. Obediência hierárquica, tal. O que sobrou? Inexigibilidade de conduta diversa. A legítima defesa putativa, Felipe, ela pressupõe, sabe o quê? A agressão atual ou iminente. A diferença é o quê? Na realidade, aquilo não seria uma agressão. Ele achou que fosse, ele se enganou, e não viria agressão. Ele colocou a mão no bolso para pegar o celular, ele achou que ia tirar uma arma. Então, assim, está tendo um movimento atual ou iminente. E não é o caso, entendeu? A vítima estava dormindo. Então, o que o advogado arguiu foi isso aqui, ó. Dele não se poderia exigir outra conduta. Ou ele matava, ou ele morria. Qual que seria a solução? Iam mudar ele de cela, alguma coisa, pediu, né? É uma coisa assim lá, o Deus dará. O advogado sustentou essa tese no júri e o júri acolheu a tese, o absolveu. E o tribunal manteve. O tribunal chegou e falou assim, ó, é uma tese válida. Então, assim, eu me lembro desse caso. Mas, assim, a pessoa, eu roubei porque furtei, porque não tinha condição, não sei o que, estava precisando do dinheiro. Então, mas aí, então, todo crime será justificado, né, pessoal? Eu acho que isso aí tem que ser visto com um pouquinho de ressalva, com mais ponderação. Para finalizar, o réu pediu a redução da pena. Eu acho que tem que aumentar, viu, pessoal? Não sei o que vocês pensam, mas o tanto de crime que ele praticou para chegar no crime fim, eu não colocaria 1 ano e 8 meses. Eu colocaria uma pena mais elevada aí, porque foram muitas infrações cometidas, né? E a questão de gratuidade da justiça, eu só quis trazer isso aqui, pessoal, para vocês saberem, né? Muito se discute na justiça civil, justiça do trabalho, pede justiça gratuita lá, mas isso também vale para a justiça penal. Então, às vezes, quando o réu é pobre, não tem condição de arcar com as custas do processo, ele não paga as custas. Como é que funciona o processo penal? O processo penal, a princípio, ele é de graça. Né? O Ministério Público ofereceu a denúncia, o réu vai ser julgado, foi absolvido, pronto, não tem pagamento de custas, nem nada. Agora, foi condenado definitivamente, aí o réu vai ter que pagar as custas. Entre as obrigações dele, cumprir pena, não sei o quê, ele tem que pagar custas. O problema é que eu vejo, assim, a maioria dos réus que eu julgo, assim, são pessoas pobres, né? Ou não, tem réu com condição boa na Justiça Federal, na estadual menos. Mas, assim, a maioria é de pessoas mais simples. E aí, às vezes, o advogado nem sabia disso. Aí eu chegava lá, eu fazia uma audiência de monitória. O que é uma audiência de monitória? Depois que a condenação transitou em julgado, eu marco uma audiência, né? Essa audiência, pessoal, é normalmente para os casos em que tem pena restritiva de direito. Porque, se vai prender o réu, eu espero mandado de prisão. Aí a polícia vai lá, prende e leva para a penitenciária. Mas, assim, tem substituição de pena, tudo, eu marco uma audiência, o réu vai ser intimado com o advogado, aí eu chego lá e falo aqui, ó, o senhor tem que pagar as custas, o senhor foi condenado aqui a 180 horas de prestação de serviço à comunidade, o senhor tem que pagar a multa, tal, então lá, o senhor quer parcelar a multa? Vamos parcelar a multa. Onde é que o senhor vai prestar o serviço? Tem alguma entidade perto da sua casa? Onde é que o senhor mora? Ah, não, tem entidade tal, o senhor pode trabalhar lá. Que hora o senhor pode ir? Todo sábado? A gente combina, faz um ajuste, né, para ajustar a execução da pena. E tem a questão das custas. Às vezes o valor das custas não é tão baratinho, não, sabe? R$300, R$500. O réu não tem nem onde cair morto. E os advogados, às vezes, não sabem de que assim, eu quero pedir isenção de custas para ele. Às vezes eu que tenho que falar, aqui, doutor, o senhor não vai pedir a isenção de custas para ele? Ah, não, eu gostaria sim de... Ah, pronto, então tá bom. Vamos isentar o pagamento de custas. Então, assim, mesmo para a justiça penal, aplica-se essa gratuidade da justiça que está prevista hoje no Código de Processo Civil. Tá, pessoal? Lembrem-se disso. Pessoal, dúvidas? Alguma questão? Eu só quero que fique bem claro isso, essas várias condutas, né? A falsificação de documento público e particular, né? Pune-se quem falsifica. A mesma coisa vale para a falsidade ideológica, pune-se quem falsificou. A diferença desses três é o quê? O documento público e particular, você muda o documento materialmente e, obviamente, por consequência, muda a ideia. Na falsidade ideológica, não, o documento é perfeito, a ideia nele que é falsa. É como esse aqui, ó, só para finalizar. Isso aqui, ó, imagine, você enganou, conseguiu uma carteira de identidade falsa junto à Secretaria de Segurança Pública. Você se passou por outra pessoa, como nesse passaporte. Essa foto aqui, ó, não se refere a essa pessoa com esses dados.
Eles conseguiram enganar lá também o governo do Canadá. Então, assim, isso aqui foi um passaporte legitimamente emitido pelo governo canadense, mas essa foto não bate com essas informações. É um documento ideologicamente falso. E aí, gente, se nós não conseguimos identificar quem falsificou, nós podemos punir pelo uso. Quem está usando o documento falso vai ser punido por ele. E aí as penas são as mesmas, ok? Alguma questão? Professor, a Pois não. gratuidade da justiça, ela abarca as custas, mas ela abarca também a multa, caso o réu seja condenado ao pagamento de multa? Não. A multa não, ele tem que pagar a multa. E aí o que acontece? A multa, pessoal, se ele não paga, isso aí vai virar uma dívida de valor, entendeu? Então, assim, ele não vai ser preso, não vai... O que eu costumava fazer? A gente fazia as audiências admonitórias, já chegava lá com as guias de pagamento todo, o valor da multa, o valor das custas, o valor de uma prestação pecuniária. Eu chegava para o réu e falava aqui, ó, isso aqui, ó, as custas, vou te dar isenção, você não precisa pagar, não. Aqui, ó, isso aqui é a multa. Eu recomendo que o senhor pague, né? Senão o senhor, na época não, ainda hoje, vai ser inscrito em dívida ativa, tal. Às vezes o réu não está nem preocupado com isso, né? Mas eu falo, ó, se o senhor parcelar, podemos combinar um parcelamento. Às vezes eu parcelava aí a fundo perdido, né? Para ele quitar essa obrigação. Aí eu falava, ó, o preocupante é essa prestação pecuniária. O que é a prestação pecuniária? Eu transformei uma pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Se por acaso você não cumpre a pena restritiva de direitos, ela volta a ser pena privativa de liberdade, ele pode ser preso. Então eu orientava, falei, ó, se o senhor não tem dinheiro para pagar isso tudo, pague essa aqui, ó, prioritariamente. Porque se o senhor não pagar essa aqui, isso aí pode converter numa prisão e o senhor vai ser preso. Então, assim, não afeta a multa, entendeu? Na verdade, a isenção, a gratuidade da justiça é para quê? Para honorários periciais, honorários advocatícios, de sucumbência, custas do processo, né? E isso, basicamente. Diga lá, Leandro. Eu queria saber se o reconhecimento de firma já torna um documento particular para o público, para fins penais, no caso? Opa, peraí, é que eu fui parar a gravação, na verdade, eu estava querendo parar Pode terminar aí. Não, eu ia tirar o... Não, qual que é a pergunta, por favor, Leandro? Quando reconhece firma, né? Se Isso. vai ter uma característica. Ô, Leandro, acaba que é o seguinte, o tabelionato, né, de títulos, ele é uma delegação que o Estado dá. Eles falam que é uma atividade privada sob delegação do serviço público. Eu acredito que sim, viu? Se tem o reconhecimento da firma num cartório, isso aí, né? Tipo assim, houve a falsificação daquele carimbo, alguma coisa nesse sentido, eu acho que vai ser um documento público falsificado, porque é uma delegação de uma atividade pública. Até, por exemplo, um outro exemplo que eu daria, eu mencionei aí a questão do... o COGRAD deu uma declaração para vocês. Então, como são funcionários públicos, né, é um documento público. Mas se fosse a faculdade Milton Campos, lá é uma faculdade particular. Então não é documento público. Mas sabe o que acontece? O ensino superior também é uma delegação do Estado. Então, eles costumam considerar que essas atividades aí têm uma conotação pública. Então, assim, se você me falar assim, não, foi uma escola particular de segundo grau que deu a declaração. Não, é um documento particular. Mas, em se tratando de ensino superior, já tem uma tendência de considerar como um documento público. Eu acho que é o mesmo raciocínio que a gente aplicaria aí para os cartórios. Ok? Não, beleza, entendi. Mais alguma questão, pessoal? Se não tiver, agradeço muito aí a atenção de vocês, né? Desejo um bom fim de semana e na semana seguinte estaremos aí de volta, tá bom? Obrigado, bom fim de semana, professor. Valeu, Você professor. também. Boa noite. Até mais, pessoal.